resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios capítulo de número 5, versículo de número 18, diz assim: E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Meus queridos e amados irmãos, queremos, com a ajuda do Espírito Santo, estar transmitindo uma palavra do coração de Deus para os nossos corações, e nesta oportunidade estaremos dando continuidade à sequência do estudo que estamos abordando, baseado em Efésios capítulo 5 e o versículo de número 18, que tem por tema resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. O dicionário aponta a palavra embriaguez que Paulo aborda, ou que Paulo inicia dizendo que não vos embriagueis no vinho em que há contenda. Esta palavra embriaguez, ela vem com o significado de aquele que está extasiado, encantado, que não está bem emocionalmente, com os sentidos perturbados. E aí nós aplicamos aqui 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10, quando Paulo fala acerca de Demas, que ele lhe abandonou amando o presente século. E aí alguns comentaristas, eles atrelam, abordam e dizer de que Demas perdeu o brilho do primeiro amor, que Demas desacelerou o ritmo de servir ao Senhor, que Demas estava em uma característica de embriaguez pela sedução do presente século. Mas, em contrapartida, nós vamos ver de que Paulo também traz agora uma exortação. Paulo traz uma orientação, e orientação esta que Paulo não aborda de forma passiva, de forma voluntária, mas Paulo fala de forma imperativa. E Paulo vai dizer: mas enchei-vos do Espírito. O termo da palavra encher-vos está no imperativo passivo direto, que indica uma ordem direta e contínua, ou seja, sem parar, vivenciada, aplicada e notória. Mas devemos nos salientar, irmãos, de que a palavra enchei-vos no grego, ela vem de um termo por nome de plero. A palavra enchei-vos no grego, ela vem da etimologia palavra plero. E esta palavra plero traz o sentido de presente contínuo. Não pode parar, ou seja, cheio. E um cheio que ontem não vale para hoje. E um cheio que hoje não valerá para amanhã. Esse cheio é algo contínuo. O cheio de ontem, o cheio de hoje, e se encher amanhã. Então, Paulo estava dizendo de que ser cheio do Espírito não pode ser algo temático. Ser cheio do Espírito não pode ser algo emblemático. Ser cheio do Espírito não pode ser algo somente por questão de carreira.
cargo, de posição. Ser cheio do Espírito tem que ser algo contínuo na vida do crente salvo em Jesus. Mas, meus amados, nós abordamos no primeiro estudo, fazendo aqui, recapitulando, nós abordamos de que o primeiro resultado de uma vida possivelmente cheia do Espírito Santo de Deus se refere na obediência. É impossível alguém dizer que é cheio do Espírito Santo de Deus se este mesmo não é obediente. É impossível alguém dizer que é cheio do Espírito Santo se ele contraria a vontade suprema de Deus. E nós abordamos aqui de que esta obediência é um dos princípios básicos que Deus espera de nós. E assim revela se nós obedecemos ou não. E se obedecemos, logicamente, claramente, se manifesta de que aquela vida, ela está plena, cheia do Espírito Santo de Deus. Eu posso ouvir um amém? Amém. A obediência é um estado também de reconhecimento de que não fazemos mais o que queremos, e sim o que o Senhor quer em nós. Então, ser cheio do Espírito Santo anula a nossa vontade. Vontade essas que contraria as vontades divinas. Perceba de que quando Deus fez a terra, a Bíblia diz de que Deus criou os céus e a terra, mostrando que primeiro os céus, depois a terra, primeiro a vontade celestial para a execução na terra. Perceba de que Jesus agora diz para os discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Falando também de que a ordenância, a vontade suprema, não parte de ordem terrena, mas parte de ordem superior, de ordem celestial. Então, ser cheio do Espírito Santo, temos que estar disponível, debruçado para a vontade suprema de Deus. Quem entende, diga amém por isso. Também nós podemos observar de que a obediência a Deus revela também, ou traz esta revelação definitiva de estar cheio do Espírito Santo. A obediência, ela aprova em nós a definição de estarmos cheios do Espírito Santo. Quando o crente é obediente, este tal está dentro da primazia divina. E ser cheio do Espírito Santo, podemos também ver em alguns pontos, como nós abordamos na semana passada. Primeiro ponto, ser cheio do Espírito Santo é você ser obediente à palavra de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é você ser obediente às autoridades que foram constituídas por Deus, seja ela eclesiástica ou seja autoridades também governamentais, porque a Bíblia aborda sobre isso. Também ser cheio do Espírito Santo de Deus fala a respeito da condição do filho para com os pais. Um bom filho, um filho que é obediente aos pais, este tal revela ser cheio do Espírito Santo de Deus. E também nós vimos de que também ser cheio do Espírito Santo de Deus é também almejar o céu. Quantos podem dizer amém por isso? Mas hoje nós estaremos pontuando o segundo ponto, abordando a segunda questão do resultado
resultado de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus. O segundo resultado de uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é viver um bom relacionamento. Ser cheio do Espírito Santo de Deus é viver um bom relacionamento. Agora, que bom relacionamento seria este? Nós podemos classificar em 2 pontos. Um bom relacionamento de ordem horizontal e um bom relacionamento de ordem vertical. A Bíblia vai nos abordar, a Bíblia vai nos dizer, a Bíblia vai nos apontar acerca deste bom relacionamento dentro desses 2 compêndios, de ordem horizontal e de ordem vertical. Hebreus capítulo 12 e o versículo de número 14. Abra por gentileza sua Bíblia. Hebreus 12, versículo de número 14, vai nos mostrar um bom relacionamento de ordem horizontal e de ordem vertical. Diz assim, Hebreus 12, 14. Porque Hebreus 12 e o versículo de número 14 diz assim: seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Veja que aqui aborda 2 tipos de relacionamento: seguir a paz com todos, um bom relacionamento de ordem horizontal, e diz seguir a paz com todos e a santificação. Santificação também aqui aplica-se num bom relacionamento de forma horizontal. Então a gente vê aqui de que ser cheio do Espírito Santo é necessário ter esses 2 bons relacionamentos, de ordem horizontal e de ordem vertical. Quem diz amém? Romanos capítulo 5, versículo de número 1, também aqui a Bíblia aborda um outro relacionamento de ordem vertical. Veja aí, Romanos capítulo 5, versículo 1, um bom relacionamento de ordem vertical, diz assim: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com quem? Com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está mostrando de que antes a vida era uma vida de um mau, de um péssimo relacionamento com Deus. Em outras palavras, não tínhamos um relacionamento com Deus quando estávamos na vida pregressa, numa vida dissoluta, numa vida decaída, numa vida deplorável, numa vida decadente, numa vida imoral. É impossível o homem, numa vida profana, numa vida caída, ele ter um bom relacionamento com Deus. Até porque a Bíblia vai nos mostrar de que por conta da iniquidade há uma separação entre o homem e Deus, por conta dessa iniquidade. Então a gente percebe de que o pecado afasta o homem de Deus. O pecado remove o homem da presença de Deus. O pecado, ele faz com que o homem fique agora cego, surdo e mudo diante de Deus para um bom relacionamento. Nem vê as maravilhas de Deus, nem ouve a voz de Deus, e nem tem condição de ter um diálogo com Deus. E eu falo no quesito de relacionamento. Mas uma vez que o homem clama por socorro, o homem pecador clama por perdão, o homem pecador clama pela misericórdia, os ouvidos de Deus não estão agravados para ouvir este tal, e ele socorre aquele que busca ele e lhe dá o perdão. Glória a Deus. Observe que isso são princípios básicos e fundamentais
fundamentais que resultam em uma vida cheia do Espírito Santo, mantendo esse bom relacionamento com os céus e com os homens. Ainda Romanos capítulo 12, versículo de número 18. Romanos 12, versículo 18, por gentileza. Nós vimos de que ser cheio do Espírito Santo de Deus, nós estamos vendo de que também pode ser através de um bom relacionamento. E relacionamento esse de ordem horizontal e de ordem vertical. Romanos 12 e o versículo 18 vai nos mostrar agora um relacionamento de ordem horizontal. Romanos 12, 18 diz assim a palavra do Senhor: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Veja o que Paulo diz: se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Mantenha um bom relacionamento de ordem horizontal. Então a gente observa de que o princípio de ser cheio do Espírito Santo de Deus, e segundo ponto aqui do nosso estudo, é ter um bom relacionamento de ordem horizontal e de ordem vertical. Agora, quem é cheio do Espírito Santo mantém um equilíbrio no relacionamento social. Eu vou repetir: quem é cheio do Espírito Santo mantém um equilíbrio no relacionamento social. Provérbios capítulo 22, versículo de número 1. Estamos falando no estudo sobre resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Provérbios capítulo de número 22, versículo de número 1 diz assim: mas digno de ser escolhido é o bom nome de que as muitas riquezas. Vou repetir: mais digno de ser escolhido é o bom nome do que as muitas riquezas, e a graça é melhor do que a riqueza e o ouro. Veja que o sábio escritor, ele agora mostra de que uma vida plena, uma vida cheia do Espírito Santo, é uma vida que prima pelo bom nome. Olha, irmãos, o camarada, a pessoa pode ter na igreja posições, ele pode orar do fogo cair, ele pode ter uma boa oratória, ele pode ter uma boa desenvoltura de homilética, de exegese, ele pode pregar muito bem, ele pode cantar muito bem, ele pode estar na igreja todos os dias, ele pode estar no convívio dos irmãos todos os dias, mas se ele não tiver um bom nome no meio da sociedade, não adianta de nada. Porque um bom nome, irmãos, abre todas as portas. Um bom nome traz benefícios para a vida de alguém. Mas a pessoa é enganador, é trapaceiro, é enrolão, é brigão, por tudo começa a fazer confusão. Quando aponta na esquina da rua dele, as pessoas já começam a manear a cabeça. Quando passa, se ela é crente, passa, alguém olha e diz assim:
É crente, irmão. Mas não pisa no pé não. Que tu vai ver. Já ouvi gente até dizer assim: eu sou crente, mas minha mão não é. Não. Quem é cheio do Espírito Santo, irmão, ele prima pelo bom nome. Aonde ele passa, por onde ele vai, aonde ele mora, o nome dele se torna doce na boca das pessoas. As pessoas glorificam a Deus através do nome daquela pessoa, porque ela tem uma boa conduta no meio da sociedade. Veja aí também Salmo de número 37. Rapidinho, Salmo de número 37. Verso de número 23. Salmo 37, verso de número 23. Diz assim: os passos de um homem bom são o que, igreja? Confirmados pelo e ele deleita-se no seu caminho. Aleluia! Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, por onde ele passa, Deus vai confirmando. Ele não precisa nem abrir a boca para dizer que é crente. Ele não precisa nem estar com Bíblia para dizer que é crente, porque tem lugares que a gente está e às vezes não está nem com a Bíblia, mas somente o comportamento, somente a postura, somente a forma de agir, somente a forma de falar, somente a forma de reagir. Ele vai agora denunciar que Deus é na vida dele, e as pessoas vão testificar e vão dizer: este aí é o homem de Deus, esta aí é a mulher de Deus, esse é diferente, essa é diferente, porque Deus confirma os passos de um homem bom. E homem aqui não está no sentido masculino em si propriamente dito, mas está de forma genérica, homem, mulher. Podemos abordar assim, de forma geral, o comportamento, a atitude. Ele anda e Cristo é exalado na vida dele por onde ele passa. Mateus capítulo 7, versículo 16, ainda falando sobre resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. E aí nós estamos vendo alguns pontos, e o primeiro ponto é de um relacionamento equilibrado no meio social. Mateus capítulo de número 7, versículos de número 16 até o versículo de número 20. Capítulo 7 de Mateus, versículo 16 ao 20, diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e a lança no fogo. Portanto, pelo seu andar conhece os frutos. É assim? Pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Mas o texto está dizendo aqui que é por muitas línguas estranhas. Está dizendo aqui que é estender a mão e curar. Está dizendo aqui que é dom de profecia, de interpretação de língua. É isso? Não. Está dizendo aqui que pelos seus frutos os conhecereis. O homem é conhecido pelos frutos. Às vezes a pessoa nem tem o
dom da palavra. Às vezes nem tem, né? Alguns dons ministeriais, mas ele tem o fruto do Espírito. E por onde ele anda, isso vai ser notório, isso vai ser visível, isso vai ser abordado em sua vida. E aí então ele vai ser classificado como um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Quem é cheio do Espírito Santo não faz, irmãos, acepção de pessoas. Olha, escuta. Quem é cheio do Espírito Santo não faz acepção de pessoas. Você sabia disso? Se alguém faz acepção de pessoas, esse tal não é cheio do Espírito Santo. Ele é cheio de qualquer outra coisa, mesmo do Espírito Santo. E eu lhe provo na Bíblia. Abra aí, por gentileza. Salmo 133. Aleluia. Estamos falando sobre resultados de uma vida cheia do Espírito Santo. Salmo 133. Verso 1. Este salmo é um clássico, né? Esse salmo aqui é um texto áureo para ser proclamado entre os crentes. Diz assim: ó, quão bom e suave é que os irmãos vivam em contenda. É assim que está escrito? Em união. Ó, quão bom suave é que os irmãos vivam em união. Lá no céu não vai ter placa de igreja. Lá no céu não vai ter denominação A, B, C e D. Lá no céu vai estar os salvos lavados, remidos do sangue do Cordeiro. Aleluia. Lá no céu vai estar aqueles que vencerem, aqueles que forem fiel até a morte. Então, meus irmãos de outra denominação são meus irmãos em Cristo. Se eles falam de Jesus, se eles pregam a cruz, se eles pregam arrependimento, se eles pregam transformação, se eles pregam regeneração, se eles pregam santificação, se eles creem no arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, se eles creem que Cristo veio a este mundo, morreu em cruz e ressuscitou ao terceiro dia, se eles creem na Trindade, no Pai, no Filho, no Espírito Santo, e que é um Deus só triuno, se eles creem na divindade de Cristo Jesus, nós somos sim irmãos em Cristo Jesus. O Evangelho, ele não cria barreira, o Evangelho, ele cria ponte e nos liga aos nossos irmãos. A quão bom e suave é que os irmãos vivam em união. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem paz com seus irmãos e saúda eles com a paz do Senhor. Ele saúda. Vocês são nossos irmãos. Nós somos irmãos. Aqui não tem esse negócio de primo, não, como muitos por aí diz, não. É primo de segundo, de terceiro grau. Que conversa é essa? O Pai é um só. O Pai é um só. E se é um só Pai, nós somos filho do mesmo Pai, filhos de Deus. Aleluia. Atos capítulo de número 10. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus
não faz acepção de pessoas. Atos, capítulo de número 10, fala acerca do centurião Cornélio. E eu quero destacar aqui alguns pontos, viu? Antes de ir para o versículo de número 34. Versículo de número 1 e versículo de número 2. Vamos debulhar esses dois versículos. Atos capítulo 10, versículo 1 e 2 diz assim: E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio. Diga comigo, Cornélio. Centurião da corte chamada italiana. Diga, centurião da corte chamada italiana. Piedoso e temente a Deus. Piedoso e temente a Deus. Com toda a sua casa, diga. O qual fazia muitas esmolas aos pobres, ou ao povo, e de contínuo orava a Deus. Diga, de contínuo orava a Deus. Pronto. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus não faz acepção de pessoas. Sabe por quê, irmãos? Olhando para esse texto aqui, Cornélio estava fora da visão judaica. Pedro ainda estava preso a um sistema. Pedro ainda estava preso ao legalismo. Pedro ainda não tinha entendido, embora ele foi cheio do Espírito Santo de Deus, batizado com o Espírito Santo de Deus, manifesto na vida dele o Espírito Santo de Deus, mas ainda não tinha caído a ficha para ele que ser cheio do Espírito Santo de Deus não se faz acepção de pessoas. E veja o que é que o escritor aqui, o médico Lucas, ele aborda aqui. Veja o que ele aborda. Eu pedi para que os irmãos repetissem. Olha aí, irmão, no texto comigo, olha aí. É estudo da Bíblia. Vamos ver. Veja aí o que ele aborda. Ele diz assim no versículo 1. Ele diz que era um centurião da corte chamada italiana ou cesariana. Então isso quer dizer que ele era gentílico, que ele não era judeu. Então isso quer dizer que dentro de um contexto, de um pano de fundo histórico, dentro de um pano de fundo religioso, ele tinha toda a bagagem característica para adorar os deuses da sua cultura. Mas não é isso que a Bíblia vai mostrar. Veja o que a Bíblia mostra. Vamos ler lá, irmãos. Versículo 2. Piedoso e temente a quem? Temente a quem? Então, irmão, a gente não pode fazer acepção de pessoas. Olhar para alguém e condená-lo, dizer que esse tal vai para o inferno. Eu não tenho essa autoridade. Você não tem essa autoridade de colocar ninguém no céu e ninguém no inferno. A Bíblia é quem vai dizer, mediante a vida condutual da pessoa, qual será o destino dela. Se ela até o fim da sua vida não confessar a Cristo como seu Senhor e Salvador, o destino dela é condenação eterna. Mas se ela se converter até no último suspiro, o céu de glória espera ela. Então quem é cheio do Espírito Santo de Deus não pode fazer acepção de pessoas. Eu não estou falando aqui de concordar com o pecado, mas eu estou falando aqui de você
você não julgar as pessoas, de não condenar ela, e em vez de você pregar, em vez de você levar a palavra, em vez de você trazer a palavra de salvação, o caminho para a salvação, em vez disso, condena a pessoa. Veja que ele era temente a Deus. E o que é que ele fazia mais? Ele era tão temente a Deus que o texto diz que com toda a sua casa, aquela casa, irmãos, já estava pré-definida, preparada para receber o Espírito Santo, para receber o perdão do alto. E às vezes, ó irmão, é tão difícil uma vida vir para a igreja, uma vida que está aprisionada. E que quando vem, às vezes pelo preconceito, às vezes pela atitude errônea, desconhecida da Bíblia, exprime esta pessoa, coloca ela para fora. Mas o Evangelho de Cristo é restaurador, o Evangelho de Cristo é transformador, o Evangelho de Cristo é libertador, o Evangelho de Cristo é perdão, o Evangelho de Cristo é transformação. E quem é cheio do Espírito Santo de Deus não pode fazer acepção de pessoas. Veja aí o versículo agora de número 34. Versículo de número 34. Diz assim: abrindo Pedro a boca, disse o quê? Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção de pessoas. Ei, olha para cá. Deus salva o prostituto. Deus salva o bebarrão. Deus salva o profano. Deus salva o que vive na lascívia. Deus salva o que vive no engano. Deus salva o que vive acorrentado, atormentado. Deus salva aqueles que para a sociedade não tem nenhum valor. Então, quando nós olharmos para esta vida, não olhemos somente para a condição que ela está, mas olhemos para aquela alma, para aquele espírito que está atormentado, que está preso, que está numa condição que só Deus pode libertar. É verdade, Jesus. Aleluia. Não podemos fazer acepção de pessoas. Não podemos fazer descaso. Há vidas que estão só querendo uma palavra. Há vidas que estão só querendo ouvir uma palavra de Deus através da minha e da tua boca. E às vezes, me permita, nós nos acovardamos de dar uma palavra. Às vezes temos o tempo todinho para falar de muitas coisas, falar da vida de um, falar da vida de outro, falar de um problema amanhã, falar de uma coisa que ganhou, de uma coisa que comprou, do que vai comprar, de problema com o marido, de problema com a esposa, de problema com o filho, de isso, daquilo outro, e pedir conselho, e ir para lá, ir para cá, e vai, e vem. Mas uma vida às vezes está querendo uma palavra, uma só palavra, e você não tem para dar. Mas quem é cheio do Espírito Santo de Deus, quem é cheio do Espírito Santo de Deus, também tem tempo para dar palavra, também tem tempo para dar pão, também tem tempo para dar o norte, uma direção para aquela vida que está precisando, aquela vida que está à beira do abismo, aquela vida que precisa de Cristo. Quem é cheio do Espírito Santo vive uma
uma vida, irmão, alegre em Deus. Eu não sei, não entendo como pode alguém dizer que é cheio do Espírito Santo de Deus e é carrancudo, só vive uma vida chata, mais azedo que o limão, o jiló perde para ele, o gengibre passa longe. E ele diz que é cheio do Espírito Santo de Deus. Esse tal está precisando dar um passeio nas Sagradas Escrituras para ver que uma vida cheia do Espírito Santo de Deus é uma vida alegre. Eu não estou falando aqui de você estar rindo para as pessoas no meio da rua. Olha para cá, você está no meio da rua rindo para os outros. Eu vou dizer que você está doido. Mas eu estou falando de ser alegre em Cristo. Aleluia. Oh, você não pegou ainda não. Ser alegre em Cristo. Porque antes, quando não conhecíamos a Cristo, nós não tínhamos certeza para onde iríamos. A nossa esperança não existia. Mas agora que estamos em Cristo, sabemos quem é a nossa esperança. É Cristo. Sabemos para onde iremos. Para Cristo. Sabemos quem vai nos buscar. É Cristo. Por isso que nós somos alegres. Abra sua Bíblia aí. Aleluia. Ser cheio do Espírito Santo é uma vida alegre em Deus. Filipenses capítulo de número 4. A carta de Paulo à igreja de Filipos é conhecida como a carta da alegria, ou epístola da alegria, porque é uma controvérsia, é meio que um paradoxo. Paulo preso, porque Paulo, quando escreve a carta aos Filipenses, Paulo estava preso. E Paulo incentiva os que estavam livres a viver uma vida alegre. Oh, aleluia. Filipenses capítulo 4, versículo 1. Veja o que é que Paulo diz. Portanto, meus amados e muito queridos irmãos, minha alegria, olha aí Paulo dizendo, minha alegria. Paulo dizendo, eu estou preso, mas estou alegre. Eu estou preso por causa do Evangelho, mas eu estou alegre. E aí eu quero abrir aqui parênteses. Tem gente que, quando começa as perseguições, quando começa as lutas, aí ele começa a murmurar, começa a reclamar. Não, querido. É aí que você tem que se alegrar. Jesus disse que bem-aventurados sois vós quando fores perseguidos, injuriados, caluniados pelo meu nome. Jesus estava dizendo, bem-aventurado, seja mais do que alegre, esteja sempre radiante, alegre, porque você carrega o meu nome, você carrega o nome que é poderoso, que é precioso, que é glorioso, e é este nome, aleluia, que nos arrancou da condenação eterna. Aí veja que Paulo diz mais, minha alegria e coroa, estais assim firmes no Senhor, amados. Agora Paulo traz uma preocupação. Versículo número 2, Paulo diz assim, rogar aqui é orar, é interceder. Paulo diz, rogo a Evódia e rogo a Síntique que sintam o mesmo no Senhor. Parece que Evódia e Síntique estavam perdendo a alegria. E olha o texto, irmãos. Paulo diz que elas eram servas que estavam ativas na obra. Veja que Paulo diz no versículo 3: e peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajude
ajude essas mulheres que trabalham comigo no Evangelho. Escute, a obra do Senhor não pode arrancar tua alegria. A obra do Senhor não pode te esvaziar da alegria. Eu sei que na obra do Senhor vem perseguições. Eu sei que na obra do Senhor vem lutas. Eu sei que na obra do Senhor vem calúnias. Eu sei que na obra do Senhor vem pedradas. Eu sei que na obra do Senhor vem compreensões. Eu sei que na obra do Senhor vem isolamento muitas vezes. Eu sei que na obra do Senhor vem noites escuras. Eu sei que na obra do Senhor a pressão é grande. Eu sei que na obra do Senhor, às vezes, por conta da pressão, da chamada, da vontade de querer parar, mas não pode apagar, não pode extrair, não pode extinguir a alegria que está em ti, porque a tua alegria não está no cargo, a tua alegria não está na chamada, a tua alegria não está na posição, a tua alegria não está nas oportunidades, a tua alegria está em Jesus, a minha alegria está em Jesus, a nossa alegria está na fonte inesgotável que é o Senhor. A nossa alegria é no Senhor, a minha alegria é no Senhor, que é cheio do Espírito Santo de Deus, não se alegra nas coisas terrenas, nas coisas efêmeras. Sim, trabalhar na obra é bom, trabalhar para o Senhor, melhor ainda, mas o melhor de tudo é não deixar a alegria se apagar dentro de nós. Esta alegria não pode se apagar. Hebreus capítulo 3, versículo 17. Anota aí, irmãos. Eu não vou ler não, por causa da hora. Hebreus 3, 17 e o versículo 18. Salmo de número 9, versículo 2 e 3. Fala tudo de alegria. Salmo 119, verso 111. Também fala de alegria. Provérbios 17, versículo 22. Também fala de alegria. Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala do fruto do Espírito e as 9 manifestações do fruto do Espírito, que inicia com a segunda manifestação, falando do gozo. E na Bíblia NVI, que é a nova versão internacional, fala de alegria, lá na expressão alegria. Então, ser cheio do Espírito Santo de Deus é ter o fruto do Espírito Santo. É a manifestação desses 9 elementos que compõem o fruto do Espírito. E dentro deles a alegria, o gozo da salvação, o gozo da redenção, o gozo que agora está liberto, o gozo que agora o céu lhe espera, se você for fiel até o fim da vida. Também Jó capítulo 41, versículo de número 22. Vamos ler Provérbios 17, versículo 22. Eu já estou encerrando. Provérbios 17, versículo 22. Glória a Deus. Provérbios 17, versículo 22. Veja que coisa linda. O escritor, ele diz, Provérbios 17, versículo 22, assim: o coração alegre serve de bom remédio. Quem é alegre no Espírito, quem é alegre em Deus, irmão, tem uma saúde boa. Aleluia. Quem é alegre em Deus, ainda que a enfermidade física venha, mas não lhe abate. Ainda que a mortandade lhe visite, mas não lhe abate. Uma vez eu lá no Recife fui visitar com a campanha evangelizadora uma irmã, uma senhora já de idade, e ela já estava perto de findar a sua vida. E quando nós chegamos lá, ela abriu aquele sorriso grande e disse assim: a minha alma está
eu disse para ela: por que, irmã? Porque nós viemos aqui. Ela disse: não, meu filho, a minha alma não está alegre. Não é porque vocês chegaram aqui. Sim, também, mas não é isso. Eu disse: por que a sua alma está alegre? Ela disse: porque Jesus já falou que está perto de me levar, que eu vou morar com Ele. A minha alegria é maior, transcende. A minha alegria vai além da lógica humana. A saúde, a enfermidade, os problemas não podem arrancar a alegria da nossa alma. Aleluia. Aleluia. E ele diz: mas o espírito abatido virá secar os ossos. Não deixa a tristeza lhe dominar. Porque se a tristeza lhe dominar, você certamente vai ficar vazio. Mas busque a alegria em Cristo e será cheio do Espírito Santo. Jó capítulo 41, versículo de número 22 diz assim: no seu pescoço pousa a força, perante ele até a tristeza salta de alegria. Levanta tua mão para alto e glorifica o nome do Senhor. Sabe o que é isso aqui, irmãos? Deus quebrou a lei do silêncio com Jó. Deus estava em silêncio com Jó. A prova de Jó foi grande, foi permissível sim por Deus. Tem prova na nossa vida que Deus permite para termos e adquirirmos experiência com Ele. Jó passou por isto, mas quando chega no capítulo de número 40, no capítulo de número 41, Deus Ele agora se manifesta e brada e fala com Jó. No capítulo 38, Deus quebra a lei do silêncio e agora começa a dialogar com Jó. Mas quando chega, aleluia, no capítulo de número 41, no versículo de número 22, Deus diz para Jó: no seu pescoço pousa a força, e perante ele até a tristeza. Não estava falando de perante Jó, não estava falando perante os amigos de Jó, estava falando perante o Senhor. O Senhor estava dizendo: Jó, perante mim, Jó, a tristeza não aguenta, a tristeza pipoca, a tristeza se transforma, a tristeza se liberta, a tristeza muda, a tristeza vira alegria, vira alegria, vira alegria. Se você está triste, se você está triste, nesta noite, neste dia, o Senhor tem alegria para a tua alma, e essa tristeza que está no teu coração, ela vai sair, ela vai bater retirada, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Recebe alegria, recebe alegria, recebe alegria. Receba alegria na tua alma. Receba alegria na tua alma. Sim, Jesus. E eu quero finalizar nesta noite. Quem é cheio do Espírito Santo deve ver um relacionamento sadio com Deus. Quem é cheio do Espírito Santo deve ver um relacionamento sadio com Deus. Anota aí, e você medita em casa, anota aí. Viver um relacionamento sadio com Deus é isso aqui, ó, que a gente vai falar. 3 João, do versículo 1 ao 4, porque 3 João não tem capítulo. Então 3 João, do 1 ao 4.
João, o apóstolo João, disse para o presbítero jovem, o presbítero Gaio, ele disse que a vida dele deveria ir bem, como vai a alma dele. E a alma bem é uma alma que está com um bom relacionamento sadio com Deus. Também anota aí Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Também fala da igreja de Esmirna, ou Esmirna. Era uma igreja que estava em um contexto que ao seu redor a idolatria, a heresia idolátrica permeava naquela região de Esmirna, mas era uma igreja que ela mantinha a fé genuína. Então isso prova de que ela vivia uma vida sadia diante de Deus. Também Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Apocalipse 3 e 8 fala da igreja de Filadélfia. Era uma igreja que aonde ela estava, ela tinha pouca força. Isso quer dizer que havia uma grande pressão, mas na sua pouca força, ela não negou o nome do Senhor. E por ela não negar, o Senhor mostrou que o relacionamento sadio que ela tinha com o Senhor pôs uma porta aberta. Aleluia. Você crê que Deus tem porta aberta? Você crê que Deus tem uma porta aberta? Você crê que Deus tem uma chave que abre qualquer porta? Mas isso precisa estarmos com um bom relacionamento com Deus. E finalizando, Efésios capítulo 5, versículo do 8 ao 11, mostra que um bom relacionamento com Deus, um relacionamento sadio com Deus, aquele que diz que é cheio do Espírito Santo, ele reprova, ele repudia aquilo que Deus reprova. Quem é cheio, irmão, do Espírito Santo de Deus, nunca vai concordar com aquilo que Deus reprova. Nunca ele vai aceitar aquilo que Deus rejeita. Nunca ele vai ser participante daquilo que Deus não está. Porque Deus é santo e espera e exige de nós santidade. A igreja de pé, vamos agradecer o Senhor nesta noite. Ficou em último ponto: quem é cheio do Espírito Santo de Deus revela um relacionamento tão sério com Deus que o tal almeja a glória celestial. Quem é cheio do Espírito Santo de Deus, esse tal, ele almeja o céu de glória.